Olá, alunos do primeiro ano, estamos começando agora o nosso terceiro bimestre. Então, o que nós estudaremos no nosso terceiro bimestre? Nós vamos estudar hidrografia e geologia, ou seja, relevo e a questão das águas. Então, o objetivo do nosso bimestre é aprender o processo de formação do nosso planeta e os agentes e fenômenos que compõem sua dinâmica, reconhecendo as principais formas de relevo, suas diferentes formas de ocupação, além de identificar as principais bacias hidrográficas do Brasil e do mundo e compreender as redes hidrográficas na manutenção dos biomas terrestres. Então vamos estudar as questões das águas, formação das bacias hidrográficas, águas oceânicas, águas continentais e etc. E também a questão de geologia, formação do planeta, tipos de rocha, agentes de formação do relevo e etc. Começaremos por hidrografia. Então, o que é hidrografia? É o ramo da geografia, né? Geralmente a gente liga muito à geografia, que estuda as águas que compõem a hidrosfera, chamada camada líquida da Terra. É composta pelos rios, lagos, mares, oceanos, as águas que infiltram no solo dando origem às águas subterrâneas e os aquíferos. Então vamos lá. A água está em constante circulação na natureza e é chamado de ciclo hidrológico, ou seja, as águas dos oceanos, rios, lagos e mares e a evapotranspiração da vegetação, derretimento das geleiras, etc., passa para a atmosfera em forma de vapor, em um processo denominado de evapotranspiração, transpiração da vegetação e evaporação das águas. Na atmosfera, está escrito valor aí, mas é vapor, errou, se condensa e volta à superfície terrestre em forma de precipitação. Assim, há um chamado excedente hídrico, a quantidade de evaporação de água dos rios, mares, oceanos e da evapotranspiração das plantas vai para a atmosfera e depois volta em forma de precipitação. Esse excedente hídrico, essa diferença, esse excedente hídrico forma aí as águas continentais que a gente vai ver daqui a pouco. Cerca de 70% da nossa superfície terrestre encontra-se coberto por água. Então aqui a gente tem um ciclo hidrológico, os gases vulcânicos, evapotranspiração das plantas, das águas, dos oceanos, essa evaporação forma o vapor de água, você tem a circulação atmosférica, a neve, a chuva, diferentes formas de precipitação, o escoamento, a percolação da água, a infiltração, todo chamado ciclo hidrológico mostrado aí para você. E para vocês terem uma ideia, esse mapa mostra disponibilidade de água no mundo. A gente está falando aqui de água doce, As áreas mais escuras, mais de azul, são as áreas com maior disponibilidade de água. As áreas de verde, amarelo e bem clarinho são as áreas com menor disponibilidade de água. Então a gente vai vendo aqui, Brasil, aqui o norte, aqui região, e geralmente as regiões mais centrais, regiões mais desérticas, são aquelas com menor disponibilidade de água. A gente pode perceber aí no mapa. Então, as áreas mais áridas do planeta respondem por cerca de 40% da superfície terrestre. E apenas 9 países no mundo possuem cerca de 60% da água doce do planeta. O Brasil é o líder, então o Brasil sozinho tem 12% da água doce do planeta, seguido aí de Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Com isso, a disponibilidade de água no mundo é muito desigual. Poucos países têm uma grande concentração de água doce e muitos países acabam são áreas extremamente áridas com pouca disponibilidade hídrica. E a disponibilidade de água no mundo também passa pelo tipo de água e como a água está concentrada. Então, se a gente pegar 100% da água, a gente vai ver aqui que a água salgada tem 97,5%. Os outros 2,5% são de água doce. Aí vamos ver a distribuição da água doce. Desses 2,5%, 30,1% são água subterrânea, que para o ser humano é de difícil acesso. 69,5% são as geleiras polares, a neve nos altos das montanhas e etc. Então já é uma outra também difícil acesso. E aí a água de superfície e de atmosfera é 0,4% desses 2,5% de água doce. Caramba, hein? Aí desse 0,4% de água de superfície e atmosfera, a gente tem os lagos com 67%, o subsolo com 20,7%, a atmosfera com 9,5%, os rios com 1,6% e a biota com 0,8%. A biota é todas as formas vegetais e animais do planeta, que retém aí 0,8%
dessa água. Então a gente vê que a disponibilidade de água para consumo humano é pouquíssimo comparado com a quantidade de água que o planeta possui. Vamos falar das águas oceânicas e águas continentais. As águas oceânicas, obviamente, são formadas pelos oceanos. E a importância dos oceanos é tão grande para o desenvolvimento comercial marítimo e das sociedades que mais da metade da população mundial mora em áreas litorâneas, ou seja, no máximo 100 quilômetros do litoral, porque constitui um meio fundamental para o transporte de mercadorias. Então as atividades agrícolas tendem as atividades urbanas e industriais, onde estão as grandes cidades, tendem a se localizar próximo ao litoral, junto aos oceanos. 90% do comércio internacional passa pelos oceanos. Então, as águas dos oceanos são salgadas, então a gente fala água salgada. E aí o valor de salinidade geralmente é cerca de 35 gramas de sais a cada litro de água. O Brasil, para vocês terem uma ideia, possui uma grande zona costeira, cerca de 8 mil quilômetros de áreas litorâneas, e uma zona marítima com um grande potencial de recursos naturais devido à nossa grande biodiversidade na nossa zona marítima. Aqui é bem legal, que aqui a gente dá para perceber os oceanos pelo tamanho, né? O que está de branco aqui são os continentes, e aí os oceanos marcados de azul, que você vê no planeta como que 70% do planeta é coberto de água. Então a gente tem aqui o oceano da Antártica, o Oceano Índico, o Pacífico é maior, o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico do lado de cá. As águas continentais, compostas pelas águas subterrâneas e pelas águas superficiais, que são os rios e os lagos. Então, as águas doces, as águas continentais, são alimentadas pelas águas das chuvas, que dependem da infiltração do solo, capacidade de retenção do solo e da vegetação. As águas subterrâneas são aquelas que se infiltram no solo após as chuvas. Entre as rochas, há espaços vazios ali que absorvem a água como se fosse uma esponja. E pela força da gravidade, a água vai se acumulando no subsolo. Os mais próximos superfícies são chamados de lençóis freáticos, porque eles afloram em algum momento, e os mais profundos são chamados de aquíferos. As águas superficiais vão formar os rios e os lagos. Os rios, então, podem ser definidos como uma corrente de água permanente que leva o excesso de águas continentais até oceanos, mares e lagos ali. Então o rio vai desaguar em algum momento, em algum lugar. Então aqui a gente tem as águas continentais e para onde se dirigem essas águas continentais, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul, né, a gente está vendo aqui, toda parte aqui do oceano, parte da América do Sul e parte da África que está de verde, é onde os rios vão desaguar no Oceano Atlântico. Então aqui você tem a Cordilheira dos Andes como um limitador e o marcado de roxo aqui são os rios que vão desaguar no continente Pacífico. Então aí você olha o mapa do mundo todo, ó. Todos os lugares marcados de roxo são os rios que desaguam no Oceano Pacífico. Todos os locais marcados com esse verde são os rios que vão desaguar no Oceano Atlântico. E todos os locais marcados de vermelho são os rios que vão desaguar no Oceano Índico. Já aqui, marcado aqui com esse meio verde água, sei lá, são os rios que vão desaguar no Mar Mediterrâneo, né? Aqui, no meio centro dos Estados Unidos, que é mais parte da América Central, são os rios que vão desaguar aqui no Mar do Caribe, que fica separadinho ali. E as áreas em cinza são os rios que não vão desaguar no mar, não vão desaguar em nenhum mar, em nenhum oceano. Geralmente são locais que vão desaguar em alguns lagos, alguns pequenos mares, ou então, devido à característica árida, são rios que vão secar em algum momento, alguma coisa desse tipo, marcado aí de cinza, né? Como a gente pode ver, aqui aparece aqui algumas regiões da América do Sul, parte da África aqui e parte da Ásia ali. Agora falaremos de bacia hidrográfica, que é a principal análise nossa ali, já que quando a gente vai estudar hidrografia, a gente vai dar ênfase ao estudo das bacias hidrográficas brasileiras. Então, primeiro a gente tem que entender o conceito de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de terras, então, é um conjunto de terras ali de uma determinada área, que faz a drenagem das águas das precipitações, da chuva, para um determinado rio e seus afluentes.
Assim, a bacia hidrográfica é constituída pelos rios principais, geralmente uma bacia hidrográfica tem um grande rio, que é o rio principal, né? Pelos seus afluentes e subafluentes, que é o rio menor, que deságua no rio maior, que vai desaguar no rio maior, até o rio desaguar no mar, desaguar numa lagoa, alguma coisa assim, né? E o conjunto de rios e seus afluentes forma o que a gente chama de uma rede de drenagem. A água da chuva escoa ao longo das encostas de relevo em direção aos pontos mais baixos, aos fundos de vale. A gente tem o regime de um rio. Então, o que é o regime de um rio? É a variação da quantidade de água no leito de um rio ao longo de um ano. Quando o volume está baixo, chamamos de vazante, e quando está alto, chamamos de cheia, né? O regime pode ser fluvial, quando o volume do rio depende da chuva. Não é nível, é nival, tá errado ali também, quando depende do derretimento da neve, ou glacial, quando depende do derretimento das geleiras. Então aqui a gente começa a ver o que é uma bacia hidrográfica. Ó. Aqui ele está chamando de interflúvio, que são as vertentes, ou seja, são as partes mais altas do relevo, onde de um lado o rio vai formar uma bacia hidrográfica desaguando no outro rio, e do outro lado vai formar uma outra bacia hidrográfica. São os divisores entre uma bacia hidrográfica e outra, né? O rio tem sua origem na nascente, né? Tem várias nascentes, né? O afluente do rio é o rio menor, que vai desaguar no rio maior. O leito do rio é ocupado pelas águas do rio ali, onde você tem o rio principal, e a foz do rio é onde o rio ali vai desaguar. Então aí você tem um desenho de uma bacia hidrográfica. Aqui a gente tem um mapa mental para a gente ter uma ideia aí, né? Então, alimentado pelas águas das chuvas, montanhas subterrâneas, o curso das áreas devido à questão da gravidade, sempre do ponto mais alto em direção ao ponto mais baixo do relevo, né? Pegando ali a altitude, né? Tem os divisores de água aqui também, marcando, mostrando aí o que é uma rede hidrográfica, uma bacia hidrográfica aí. Tipos de rio. A gente tem basicamente 3 tipos de rio. Os rios perenes ou caudalosos são rios que nunca secam porque possuem um grande volume de água. Os rios intermitentes ou temporários são aqueles rios que secam no período mais seco do ano, né, em áreas geralmente de clima semiárido. E os rios efêmeros são aqueles rios que acontecem durante pouco tempo no ano, somente no período de chuva, em áreas superáridas como áreas de deserto. Quando as chuvas cessam, tais rios vão secar rapidamente. Então aqui a gente, pelos tipos de rio, a gente vai ver, por exemplo, o rio Amazonas, um rio perene, né? Aqui mostra um rio Portugal, que é um rio intermitente aqui, e um rio efêmero. Pessoal, estamos terminando nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? Dê o seu like, faça inscrição lá no canal, escreva lá no seu comentário que depois eu respondo para vocês, e até a nossa próxima aula.